Muito bem, coleguinha, seja bem-vindo. Esse é o bloco que nós vamos falar sobre a estrutura do Poder Executivo Municipal. Nós vamos ver agora, como é que o nosso município, como é que os municípios de forma geral, mas nós vamos aplicar um pouco mais aqui sobre o município de São Paulo, como é que ele executa as suas funções, sempre lembrando a nossa pergunta-chave lá do início, do nosso primeiro bloquinho, que o objetivo do poder público, da administração pública do Estado é sempre atender às necessidades do povo, às necessidades coletivas, ok? Então, como é que o Estado faz isso? Como é que ele se organiza, Isso passa pela sua estrutura, ok? Então, o Poder Executivo, ele sempre vai desempenhar as suas funções através de uma estrutura, até para que ele possa se materializar. Essa estrutura nós chamamos de aparelho administrativo, ok? Então, o Poder Executivo vai desempenhar as suas funções, porque ele possui elementos, não pode ser um ser, então tenha uma estrutura. Essa estrutura nós chamamos de aparelho administrativo, e esse aparelho administrativo, ele é constituído por órgãos. Esses órgãos são as secretarias, são os serviços, são os departamentos, e também é constituído por entidades, que são aquelas empresas estatais, são as empresas de economias mistas, são as fundações, são as autarquias, ok? Toda a configuração desse aparelho administrativo vai se orientar sempre em termos das necessidades de ofertas de bens e serviços públicos para atender aí o bem comum ou a necessidade coletiva, ok? Então, todo o Estado ele vai organizar o seu aparelho para se orientar em termos de ofertar bens e serviços públicos. Esse, meu nobre e querido coleguinha, é uma grande característica da administração pública gerencial. Não é tão novo, tá? Nós estamos falando aí da década de 90 para cá. Até então, nós não tínhamos essa configuração orientada para a oferta de bens e serviços públicos. Nós tínhamos uma orientação para os meios, para a burocracia, tá? E aí nós tivemos, com vários programas, uma orientação, por exemplo, voltada para programas de excelência no serviço público, como o programa de gestão pública e outros programas, que felizmente não cai na nossa prova, senão a gente iria acabar se confundindo aí com tantos programas de excelência na administração pública, mas que mudaram a perspectiva ou o olhar do poder governante, ou o olhar da administração pública para o seu atendimento. Passaram a ver muito mais o contribuinte, ou o povo como cliente consumidor dos seus serviços, o destinatário final das suas ações, do que simplesmente aquele que contribui com impostos, ou que contribui com seus recursos para movimentar a máquina pública, ok? Então essa é uma grande transformação que esse slide aí aponta, ou esse material aponta, O Estado, então, ou o Poder Executivo Municipal, vai orientar toda a sua estrutura administrativa para ofertar bens e serviços públicos. Percebeu? Não é orientar o seu aparelho para funcionar a administração, para que a prefeitura funcione, para ser cabide de emprego, para ter burocracia. Não, é orientar para oferecer bens e serviços públicos, que é o que nós desejamos, não é isso? Então, dessa forma, o poder, ou o papel central do poder executivo de um município é sempre proporcionar a melhor ou até mesmo maior qualidade de vida para o seu povo, para a sua população. Seja isso executado de forma direta, tá? Ou de forma descentralizada, por meio de algumas entidades que estão relacionadas a ele, ou através de algumas ações governamentais que ele aí organiza em forma matricial ou de rede. Uma maneira que ele descentraliza a sua estrutura são as subprefeituras, que a partir da Lei 13.399, esse vale a pena, tá? A gente ter em mente, Lei 13.399 de 2002, com a centralização das atividades para as subprefeituras,
nós tivemos aí o exercício da administração direta com maior autonomia, maior eficiência, mais participação popular, maior desenvolvimento local, sempre com a missão de consolidar a questão da democratização do poder público, juntando com o orçamento participativo, fortalecendo a democratização da gestão pública e a participação no âmbito regional. Então veja que coisa interessante, a gente começou lá falando sobre a ênfase que foi dada na questão dos municípios, né, com relação à Constituição. Então a Constituição entendeu, né, o Constituinte entendeu que o município estava bem mais próximo do povo do que o ente federativo, né, do que a União, não é isso? E transferiu a autonomia para ele, para que ele atuasse aqui com o povo, né, com seus munícipes. O que a prefeitura viu? A mesma coisa. Ela viu o seguinte, olha, a gente está realmente mais próximo, mas não é uma proximidade assim tão absoluta, né? Ela é relativa, porque o povo está na sua casa, que está nas quadras, que está nos bairros, que aí sim a junção dos bairros está nos distritos, que os distritos formam os municípios. Então a prefeitura entendeu que ela teria que se subdividir nos distritos, para daí chegar mais próximo ao povo. Só que ela percebeu que cada distrito possuiria também necessidades particulares e singulares. Ok? Aí ela começou a dividir-se em zonas, né? Zona Sul, Zona Norte, Zona Oeste, Zona Leste, não é isso? Começou em zonas e depois começou a dividir essas zonas em distritos, que nós chamamos hoje de subprefeituras. Qual foi o sentido disso? Cada vez mais se aproximar das necessidades do povo, permitir que o povo participe da condução política, né, do poder público, dos programas sociais, permitir que eles atuem, inclusive, com o orçamento, né, permitir que ele fique mais acessível ao cidadão e que a prefeitura possa atuar de forma integrada com todas as necessidades da população, inclusive aquelas mais básicas, como a saúde, a educação, o transporte, a assistência social. Ok? Bom, nessa descentralização, nascem então as subprefeituras, que são divisões então administrativas, assim como ocorre aqui em São Paulo, também o Rio de Janeiro tem esse sistema, né, de subprefeituras e vários outros municípios estão adotando, né? São Paulo, a gente percebe, o Rio de Janeiro também, que tem inclusive essa descentralização muito forte, né, esse processo de descentralização muito forte. Em geral, no Sudeste para o Sul, aqui é um processo muito forte de descentralização, né? Sempre lembrando que, assim como ocorre, né, a única diferença é que o subprefeito ele não é eleito pelo povo, diferente do próprio prefeito, né? Então, ele tem uma eleição indireta. O subprefeito, ele é a autoridade máxima daquela subprefeitura, do distrito, né, que ele conduz ou que ele administra, mas ele não é eleito pelo povo. Ele é indicado pelo prefeito do município de forma direta para assumir, então, estas atividades. Ok? Tudo bem? Bom, como é que ocorre, então, essa descentralização em São Paulo? São Paulo, ou a Prefeitura de São Paulo, achou por bem dividir-se, né, em pequenos municípios, em 32 pequenos municípios. Tá? Então, a Lei 13.399, né, lá de 2002, permitiu, né, equipá-los, todos esses pequenos municípios, né, com equipamentos públicos, inclusive com equipamentos de lazer, e esses equipamentos agora foram transferidos aos cuidados das subprefeituras. Além dessa questão da administração do lazer, né, qual é o papel das subprefeituras? É atuar junto da população mesmo. Olha só, veja aqui, ó, esse ponto aqui, ó, ok? Que é esse que a gente deve ter em mente, tá? Ó, tem um papel de atuar junto à população com o que ela quer, né?
ou seja, receber os seus anseios, receber as suas críticas, receber as suas reclamações, mas é só receber, é ser uma ouvidoria? Ou melhor, é apenas ser o ouvido, né? Não, é ser uma ouvidoria de fato, ó. Atuar também na solução deles. Mas vai mais além, ó, porque apenas ser uma ouvidoria não representa um poder público, porque o poder público atua com a satisfação das necessidades, né, coletivas. A minha necessidade coletiva está na educação, está na saúde, aí também entra a prefeitura. Ó. Eu vou lá para me preocupar com qual é a educação que esse meu pequeno município que eu administro está precisando. Que tipo de saúde este pequeno município que eu administro também está precisando. Eu vou atuar nesse sentido. Então veja que ele é como realmente fosse um prefeito, né? Atuando numa instância menor e respondendo ao prefeito lá, ao prefeito maior, né? Então elas vão cuidar da manutenção do sistema viário, olha só que responsabilidade, da rede de drenagem, da limpeza urbana, da vigilância sanitária, inclusive da questão epidemiológica, ou seja, da questão de como as doenças estão se proliferando lá, né? Então, além desses problemas cotidianos, né, vão guardar também algumas curiosidades que são pouco conhecidas pela população como um todo, ou seja, as subprefeituras vão atuar realmente num universo cada vez menor, vão chegar no âmago mesmo, não é? Então, é uma descentralização muito bem sucedida, né? E que, apesar da responsabilidade estar na prefeitura municipal, né? Estar realmente no prefeito, ele consegue realmente atuar lá onde há a necessidade de fato, ok? Essa transferência não é uma transferência de responsabilidade, né? Diz, opa, não, a responsabilidade não, é dele sim, ok? Mas ele direciona recursos da melhor maneira possível. Porque senão ele encararia todo mundo como com a mesma necessidade, né? Mas determinado pequeno município ou distrito tem uma necessidade de limpeza urbana talvez diferente de outra. Talvez uma necessidade de vigilância sanitária, ou, por exemplo, a questão da dengue agora, para um pequeno distrito seja diferente de outra. A questão da drenagem para uns, talvez para outros seja diferente. Do abastecimento de água para um lá, é para diferente de outro. Ok? Tudo bem? Bom, e nesse sentido também, nós convivemos, além das subprefeituras, com os conselhos participativos municipais, né? Os conselhos municipais. Onde é que eles entram, professor, nessa questão da estrutura do poder municipal? Eles vão entrar na questão do controle social. O senhor deve lembrar, coleguinha, que a gente elencou como 3 os tipos de controle existentes, né? O controle externo, que é realizado pelo legislativo, o controle interno, quando é realizado dentro da própria estrutura, né, de quem realiza o controle, e o controle social. Esse controle social ele é realizado por esse conselho, o Conselho Participativo Municipal. Esse conselho é um organismo autônomo da sociedade civil, ou seja, ele é composto por membros da sociedade, pelo povo, e que é reconhecido pelo poder público municipal como sendo um espaço consultivo e também de representação da sociedade nesse território das 32 subprefeituras da cidade. A função dele é justamente essa, ó, exercer o controle social e assegurar a participação no planejamento e na fiscalização das ações e dos gastos públicos. E vai além, sugerir ações e políticas públicas no território. Como ele é um organismo autônomo da sociedade civil, ele tem de ser composto, né, até para a gente poder fazer um link, por representantes das sociedades. Só que a forma que ele é composto é que é interessante, ó, que é por eleição. Eles são eleitos por cidadãos paulistanos. São 38 cidadãos paulistanos que são eleitos para representar 32 subprefeituras da cidade. Ok? Então, as subprefeituras é um modelo de descentralização para atuar junto, né, a distritos
e que possuem um subprefeito indicado pelo prefeito para atender às características particulares, singulares de cada um dos distritos ou pequenos municípios, se a gente assim preferir, né? Então está na administração direta, tá? E o Conselho Municipal, ele vai exercer o controle social, vai atuar no planejamento e fiscalização dos gastos públicos e sugerir ações e políticas públicas, composto por membros da sociedade civil, eleitos por todos os paulistanos para representar aí a sociedade paulistana, ok? O Conselho Municipal, inclusive, tem uma página própria, né, na internet, até nós sugerimos, né, para que você também possa visitar essa página curtinha, fácil de ver, né, contém lá dados curiosos, né, como o número de membros, a última eleição, e é bem interessante a gente ter esses dados na cabeça, já que a prova, né, pode, com certeza, né, ela pode cobrar alguns elementos desses aí, tá bom? Muito bem, coleguinha, nós ficamos por aqui, nós concluímos aí esse assunto, né, sobre competências do ente municipal e com certeza, né, terminamos preparadíssimos para esse desafio. Nós nos encontramos aí em outros conteúdos, e inclusive num bastante especial, né, que é como é que o Estado ou como é que o município vai pegar essa estrutura administrativa e representar isso na questão de recursos, né? Como é que ele vai gastar os seus recursos para atender esse seu objetivo? Então eu te espero lá.